Pai do Senhor, povo de Deus, boa madrugada para nós. Estava agora, há poucos minutos, tirando um período de oração. Quem me conhece sabe que eu não sou de postar muita publicação, não sou de colocar muitas coisas nas redes sociais. Porém, essa madrugada tive um particular um pouco diferente com Deus e quando eu me levantei da oração, fui tirar uma palavra e abriu em Salmo 106 e Deus ministrou algo ao meu coração simples e eu vou estar compartilhando com os irmãos. Amém? Lê alguns versículos que se encontram no Salmo 106. Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a tua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá anunciar todos os seus louvores? Abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica a justiça em todos os seus tempos. Lembrai-te de mim, ó Senhor, com o teu favor para com o teu povo. Ó, visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que eu me glorie com a tua herança. Nós pecamos como nossos pais, nós cometemos a iniquidade, nós nos comportamos impiamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mas o provocaram no mar vermelho. O verso agora de número 44, do mesmo Salmo 106. Todavia, ele atendeu a sua aflição, quando ele ouviu o seu clamor. E ele lembrou-se do seu pacto e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Bem, ao me levantar da oração, como eu havia dito, eu fui para a leitura bíblica e dentro do Salmo 106 eu acabei me impactando com aquilo em que Deus falara ao meu coração nesta madrugada. Porque ao analisarmos o Salmo 106, vamos verificar em que o salmista já começa no primeiro verso dizendo: louvai ao Senhor e bendizei ao teu santo nome, porque grandes são as tuas misericórdias e elas duram para sempre. Só que vamos ver dentro do contexto em que agora vai ser apresentado em que nós vamos nos encaixar junto, pecamos, erramos, assim como os nossos pais lá atrás fizeram, porque com mão forte o Senhor tirou o povo do Egito, com mão forte Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, mas não sendo isso suficiente ao povo, o povo levantou outros deuses para adorar. O povo virou as costas para aquele em que com a sua mão forte havia livrado eles do Egito. Não somente isso, outros acontecimentos vai ser narrado dentro deste salmo, na qual enquanto Deus está com o povo sobre o seu domínio, ou o povo tendo Deus como seu Senhor, as coisas estão normais. Mas quando está dentro de uma zona de conforto, o povo passa a esquecer, o povo passa a se rebeliar contra o Deus a qual havia libertado eles do cativeiro. E aqui nós vamos ver em que vai ser permitido em que essa nação, esse povo, venha a passar por um processo de aflição, um processo de cativeiro, um processo na qual a mão de Deus vai se retirar diante do povo e o próprio inimigo deles irão dominar sobre a vida deles. Com isso, nós vamos entender o que está escrito no Salmo 106, agora no seu verso 44. Porque no verso 44 vai se dizer em que, todavia, ele, Deus, atendeu
ao clamor em que foi feito, entoado no meio do povo. E o 45 ele vai dar um motivo para isso, porque ele lembrou-se do pacto e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Estamos agora aqui no Brasil e em todo o mundo, todos vendo, todos sofrendo acerca de um vírus por nome de corona, que está infectando a muitos, em que está deixando uma população inteira em quarentena. Uma população inteira agora está dentro das suas casas e muitos agora começaram a entoar cânticos nas janelas dos seus apartamentos, na janela das suas casas. Muitos estão levantando um tema que está intitulado em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Todos agora estão clamando a um Deus que está no céu, assentado no seu trono, em que, pela sua misericórdia, toda vez em que o povo se colocou na posição de adorador, na posição de servo, na posição de dependente, esse Deus agiu a favor desse povo. E aqui não é diferente. O Salmo 106 está narrando o que estava acontecendo com todo o povo durante o tempo em que eles se esqueceram de Deus, durante o tempo em que eles relaxaram, durante o tempo em que eles ficaram na zona de conforto, numa zona favorável. Então agora, quando eles clamam a Deus, o texto diz que Deus vai ouvir o clamor dele. E aqui nós vamos entender que o Salmo 106, ele está fazendo referência para nós ao que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, ele orar, ele buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus está fazendo uma promessa para junto de Salomão. Ele está dizendo: ei, Salomão, se este povo que ele se chama pelo meu nome, ele no momento da dificuldade, ele vinha se humilhar, ele vinha se arrepender dos seus pecados, ele vinha buscar a minha face. Então eu estou dizendo para você, Salomão, eu estou deixando uma promessa para você, que eu ouvirei o clamor em que está sendo entoado. Eu mesmo, Salomão, perdoarei o pecado deste povo e eu entrarei com cura, eu sararei a terra onde este povo está. E aqui, quando nós paramos no Salmo 106 e no seu verso 45, é interessante que ele vai dizer da seguinte forma: e ele lembrou-se do seu pacto. Ou seja, em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, Deus está dizendo, Deus está falando que se o povo se arrepender, ele vai entrar com providência. E aqui no Salmo, olha que interessante, o povo se arrepende. O povo vai para o clamor e Deus, lembrando-se do pacto que havia feito, segundo as suas misericórdias, ele entrou com providência. O que está acontecendo nessa época? O que está acontecendo em nossos dias? Existe um mundo e este mundo está englobalizado, este mundo ele está dentro da promessa que está escrito segundo o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, quando foi enviado à terra, ele veio para todo mundo, mas a salvação ela está bem explícita, dizendo: para que todo aquele que nele crê. Morreu para todo mundo, mas aquele que nele crê haverá de herdar a vida eterna. Crer aqui é seguir.
Crer aqui é ser obediente, crer aqui é estar dentro daquilo em que Deus já estabeleceu para seu povo. Então eu vou entender em que agora, então nós vamos entender em que Deus agora, Ele está dizendo em 2 Crônicas que se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar, Ele está dizendo, tem um povo que se chama pelo meu nome, e é este povo que eu estou confiando a eles, em que eu estou entregando a eles uma promessa. Se eles se humilharem, se eles buscarem a minha presença, se eles se santificarem, se eles entenderem em que eles têm a total dependência de estar debaixo da minha onipotente mão, então eu vou interagir diante do meu povo. Então cabe a nós que identificamos, nós que reconhecemos em que há uma dependência em Cristo Jesus para herdarmos a vida eterna, em que, como foi dito por Paulo, segundo a Romanos, ele dizendo a nós, em que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em que para nós estarmos agora de volta àquela glória em que outrora era manifestada no Éden, quando Deus pairava, quando Deus descia e falava junto de Adão, para nós termos de novo esta mesma glória, é necessário em que nós venhamos reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então aqui nós vamos entender em que há uma obrigação estabelecida em nós. Somos nós que devemos nos humilhar diante da presença de Deus. Somos nós que devemos buscar a face de Deus. Nós, o povo que se chama pelo nome de Deus, temos um compromisso a descer na oração, um compromisso a buscar a face de Deus, pedindo a Deus para intervir em meio a esta situação, para Deus intervir em meio a esta causa, para Deus intervir em meio a estes tempos dificultosos. Então o que nós estamos fazendo? O que nós, o povo de Deus, estamos realmente fazendo? Nós precisamos unir as nossas forças, nós precisamos entrar em um mesmo propósito, nós precisamos largar a religiosidade de lado, nós precisamos largar as placas de lado, nós precisamos largar as nossas vaidades, os nossos egos, nós precisamos largar de lado um pouco do nosso eu e arrancar de Deus uma resposta em meio a este tempo, porque Ele nos prometeu que se nós buscarmos, Ele vai ouvir, que se nós nos humilharmos, Ele vai ouvir, que se nós suplicarmos a Ele por misericórdia, as misericórdias de Deus irão nos alcançar em meio a este século. Mas para isso precisamos assumir um compromisso. Eu me deparei com isso porque quanto tempo eu podia ter feito muito mais, eu não fiz. Há quanto tempo eu podia ter me entregado um pouco mais e eu não fiz? Porque fácil é quando nós estamos numa zona de conforto, aonde nada acontece, aonde tudo vai bem, nós nos acomodamos, nós ficamos em uma posição de descanso, numa posição em que tanto faz. Mas eu vou ver na Bíblia em que quando Deus vai exercer a vontade dele sobre a terra, sobre homens, sobre mulheres, ele vai tirar todos da zona de conforto e levar a uma situação em que leva o povo a buscar a ele, como está escrito. Quem não se lembra de José, enquanto o próprio Deus dá um sonho a José, a qual José vai entender em que ele haveria de reinar, de governar diante dos seus irmãos e diante de seus pais. José está numa zona favorável. José, dentro da sua casa, ele é o amado de seu pai. José, dentro da casa, ele recebe uma túnica. Enquanto José está nessa posição, nada acontece. Tudo permanece da mesma maneira. Mas então Deus vai estabelecer a vontade dele sobre a vida de José. E nós vamos ver em que a vontade de José vai passar agora a estar diante da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que José vai parar no Egito. Então os irmãos de José vão colocar ele dentro de uma cisterna. O interessante é que a mão que empurra é a dos irmãos.
Mas o que faz José permanecer ali na cisterna até ser vendido é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus vai fazer ele ser vendido, vai fazer ele chegar no Egito, vai fazer ele ser vendido de novo agora ao Potifar. Potifar agora vai deixar ele preso. Depois de todo esse processo ele vai ser apresentado a Faraó. E só depois disso ele vai governar sobre a terra do Egito. Há um processo doído, há um processo doloroso, mas após esse processo a vontade de Deus no começo do sonho é estabelecida na vida de José. Quem não se lembra de Daniel? Daniel está numa posição muito boa. Ele é um dos 3 presidentes que agora está diante do cativeiro e ali exercendo uma posição de certa forma favorável. Só que então vai ser dado um dito, vai ser escrito, vai ser oficializado em que durante 30 dias ninguém poderá adorar a outro Deus, senão levar a adoração somente a Dário. Só que Daniel tem um compromisso de 3 vezes orar por dia, com a sua janela aberta voltado para Jerusalém. E o que acontece? Dentro de uma dessas orações, Daniel vai ser pego. O que está escrito agora vai ter que ser cumprido. Daniel vai ser lançado dentro da cova dos leões. Só que enquanto Daniel está sendo lançado dentro da cova dos leões, a vontade de Deus está sendo estabelecida na vida de Daniel. Porque assim que vai passar uma madrugada, pela manhã o rei vai bater diante da pedra, diante da porta e vai dizer: ó Daniel, será que o teu Deus te livrou da fúria dos leões? E Daniel vai responder: viva, ó rei, eternamente. Porque o meu Deus achou graça diante de mim e viu que não havia em mim erro algum. O interessante aqui é que quando Daniel sai de dentro da cova dos leões, há um dito que vai ser escrito pela mão do mesmo em que fez um dito que colocou Daniel lá dentro. Só que agora esse dito é o seguinte, está dizendo: todos povos e nações tremam e temam diante do Deus de Daniel. Olha a vontade de Deus, era estabelecer um dito diante de alguém que estava numa posição a qual exercia comando sobre o povo, dizendo ao povo: agora vocês terão que temer e tremer diante do Deus de Daniel. A vontade de Deus, para ser exercida na minha e na sua vida, vai nos levar a uma situação desconfortável. Eu vejo agora com os olhos da fé Deus nos tirando de uma zona de conforto, Deus nos retirando de uma posição na qual estávamos de certa forma acomodados e colocando-nos numa posição em que vai nos levar ao propósito da oração. Porque Deus, quando entrega uma ordem a um profeta por nome de Jonas, Deus vai dizer a ele: Jonas, vai à cidade de Nínive anunciar a minha palavra, porque eu tenho uma palavra de arrependimento para aquele povo, uma palavra que vai corrigir e colocar eles dentro da minha vontade. O que Jonas vai fazer? Vai estar numa zona de conforto. Ele diz: eu não vou ir para Nínive, vai descer para Jope e vai em Jope pegar um barco, um navio em direção à cidade de Tarso. Só que lá ele vai procurar dentro daquele local, daquela embarcação, um ambiente a qual ele fique favorável em sono. Mas Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Vai vir vento, vai vir tempestade, as ondas vão assolar aquele navio, até o ponto em que Jonas vai ser lançado para fora. Quando Jonas é lançado para fora, o grande peixe vai pegar Jonas, e nas profundezas daquele grande mar, Jonas, dentro do ventre, vai entender em que o que vai ter que estabelecer ali é a vontade de Deus. Eu não sei se deitado, em pé, ajoelhado,
ele achou uma maneira de buscar a Deus, de se humilhar diante de Deus. E na oração, Deus vai fazer o peixe levar Jonas até a cidade de Nínive, aonde ele havia algo a realizar. Que nós não venhamos esperar esse tempo em nós,